Olá, eu sou Rogério Licastro e vamos começar mais um episódio do podcast Vocare. Publicidade e advocacia. Um tema absolutamente polêmico pelo próprio modo de ser da advocacia brasileira. E aqui eu faço uma primeira observação. Nós temos no modelo brasileiro de advocacia, e aqui eu falo do nosso código de ética, o código de ética da OAB, nós temos uma diretriz muito clara sobre publicidade na advocacia. A publicidade na advocacia é minimalista no Brasil. Em comparação, por exemplo, com o modelo americano de advocacia, o norte-americano, dos Estados Unidos, lá eles têm, melhor dizendo, muita liberdade de publicidade para a atividade advocatícia. Tanto que no modelo americano nós temos publicidade em outdoor, advogado divulgando seu trabalho em outdoor, advogado divulgando seu trabalho no metrô. Eu me lembro, certa vez, usando o metrô de Nova York, eu vi um anúncio de um advogado de família no vagão do metrô de Nova York, dentro do vagão, como nós vemos anúncios aqui no metrô de São Paulo. Nós temos no modelo americano anúncio de advogado, de atividade advocatícia, em intervalo de programa de televisão. Há uma liberdade muito grande de publicidade no modelo americano. Já no modelo brasileiro, nós temos a diretriz básica da sobriedade. A publicidade na advocacia brasileira, como eu disse no início, ela é minimalista. Nós temos muitas restrições à divulgação da nossa atividade como advogados. E por quê? Porque nós temos uma estruturação da nossa carreira, uma estruturação da advocacia no Brasil, em estrita atenção à não mercantilização da advocacia. Há toda uma construção normativa da advocacia brasileira de modo a que ela não se mercantilize. Por ser uma atividade que tem, inclusive, status constitucional, a atividade advocatícia no Brasil tem previsibilidade constitucional, artigo 133 da Constituição brasileira, nós temos toda uma construção da advocacia no Brasil de modo a ser uma atividade essencial à administração da justiça e que, por isso, não convive com um ambiente mercadológico de marketing comum, tradicional. Essa vedação à mercantilização da advocacia impacta grandemente na publicidade que se permite na advocacia brasileira. Tem que ser uma publicidade sóbria, comedida e meramente informativa, sem técnicas de marketing, por exemplo, como acontece no modelo americano. Vejam, por exemplo, o que diz o artigo 39 do nosso Código de Ética, o Código de Ética da Advocacia. Abro aspas. A publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Vejam aqui o artigo 39 do nosso Código de Ética, delimitando a publicidade na advocacia. Não pode haver mercantilização, não pode haver captação de clientela e tem que atender aos parâmetros de sobriedade, moderação, discrição e caráter meramente informativo. Isso já diz muito sobre qual é a publicidade que se aceita na advocacia brasileira. A publicidade sóbria, discreta e informativa. A informação é o tônus marcante da publicidade na advocacia. E por conta dessa característica, a publicidade na advocacia brasileira tem que ser discreta e não mercantilizada e de caráter informativo. Nós temos várias vedações, várias proibições. Por exemplo, é vedada a veiculação de publicidade do advogado em meios de comunicação como rádio, cinema e televisão. Outdoors são vedados, painéis luminosos são vedados, panfletagem é vedada, inscrições em muros, paredes, elevadores são vedadas. Certa vez um advogado me consultou, mas Rogério, eu não posso nem anunciar o meu escritório naqueles visores, naqueles televisores que ficam dentro dos elevadores em que
a pessoa tem algumas informações sobre o mercado financeiro, etc., e eu não posso fazer uma inserção naqueles televisores internos de elevadores? Não. Aqui a vedação é expressa. Artigo 40, inciso 3º do nosso Código de Ética. São vedadas divulgações em elevadores ou qualquer espaço público. Não é? Também é vedada a divulgação da advocacia associada a outros serviços. E essa regra é violada diuturnamente no Brasil. Não é? Quem já não viu aquele advogado que anuncia os seus serviços advocatícios em associação com contabilidade imobiliária? Advogado, contador e corretor de imóveis. Isso é vedado. O advogado pode ser advogado, corretor e contador. O que ele não pode fazer é divulgar a sua advocacia associada a outras atividades. É vedada a divulgação da advocacia associada a outras atividades. Né? O advogado não pode usar mala direta. O advogado não pode remeter e-mails massificados ao seu cliente. Veja que nós temos muitas restrições. Por quê? Porque a publicidade na advocacia tem que ser sóbria e tem que atender ao parâmetro da informação. Vamos explorar um pouquinho melhor isso. Mas, Rogério, o que significaria essa divulgação da advocacia de maneira informativa? O advogado pode divulgar os seus serviços de que forma? Associando essa divulgação a uma informação sobre um ponto jurídico. Esse é o grande nicho de publicidade advocatícia, a publicidade advocatícia lícita. Ou seja, nós podemos ter, por exemplo, uma coluna virtual, uma coluna digital em que nós façamos, por exemplo, um pequeno texto sobre uma situação específica. Eu posso ter um perfil em redes sociais, sendo o autor de pequenas colunas digitais. Eu resolvo falar, por exemplo, sobre ações locatícias. Eu posso fazer um pequeno texto com seus 4 ou 5 parágrafos falando sobre a ação renovatória de locação. E eu posso assinar, essa coluna na verdade vai ser minha, é um perfil digital que eu tenho. Vejam aqui uma forma de divulgação sóbria, lícita, informativa. O advogado Rogério Licastro Torres de Mello falando ao seu público sobre ação renovatória de locação. Eu estou divulgando a minha atividade, divulgando o meu trabalho, divulgando o meu nome de maneira sóbria, moderada, discreta e informando o público leitor. Essa divulgação ilícita é permitida, só que eu não posso fazer um jingle, não posso ter aqui uma fotografia minha estilizada, não posso ter uma música de abertura desse meu perfil em redes sociais. E eu tenho visto, lamentavelmente, alguns colegas com jingles, com musiquinhas, com clipes de música, com representações, como fosse uma divulgação quase que de um comercial de televisão no seu perfil em redes sociais. Isso, com todo respeito, com todas as vênias, é vedado. É vedado, porque viola o princípio da moderação, da discrição, da sobriedade. Mas, Rogério, eu vejo alguns advogados que têm perfis em redes sociais, eles fazendo-se acompanhar por um cameraman, um cinegrafista que o acompanha e se faz uma brincadeira, o advogado entra num carro luxuoso, ele mostra o seu relógio de marca. Isso é permitido? Não é permitido. Não é permitido. Isso é marketing. Eu tenho visto muitas violações ao Código de Ética por advogados que se fazem acompanhar de um cinegrafista como fosse, digamos, um ator, um artista de televisão ou de cinema, não é? Insinuando riqueza, ostentação. Isso não é permitido. Essa publicidade é oca, é vazia, não é moderada e não é informativa. Não é informativa. Não é? Vejam só outras situações que têm que ser evitadas pelo advogado. O advogado, aí eu falo do artigo 44, parágrafo 2º do Código de Ética, o advogado não pode propiciar a inclusão de fotografias pessoais nos seus cartões de visita, com menção ao emprego que ele tenha tido ou um cargo que ele tenha exercido no passado, uma função pública, presidente da comissão X da OAB, ou imaginemos que o advogado no passado tenha sido juiz. Ele não pode se identificar como juiz aposentado e advogado. Ele não pode se identificar como dirigente do PROCON
no passado e é advogado atualmente. Por quê? Porque essa modalidade de divulgação tenta inculcar no público uma espécie de influência que esse advogado possa ter, nos seus casos concretos, por conta de atividades profissionais que ele exerceu no passado. Juiz, promotor, dirigente de órgão público, isso não é permitido. A única atividade que o advogado pode divulgar em associação com sua advocacia é a de professor universitário, não é? Então vejam, diuturnamente eu tenho visto nas redes sociais, fundamentalmente nas redes sociais, advogado, por exemplo, com todo respeito, né? Mas advogado divulgando dancinha no TikTok. Em primeiro lugar, me parece que isso não capta, não traz nenhum cliente. Não é uma boa divulgação para o advogado. Segundo lugar, com todo respeito à manifestação artística dança, não são formas admitidas pelo Código de Ética. Dança, música, jingles ou representações, isso não é compatível com o que se espera da divulgação da atividade advocatícia no Código de Ética. A divulgação tem que ser informativa. Vamos falar agora rapidamente do que é permitido. Bom, o advogado pode ter como forma de divulgação do seu escritório, da sua pessoa, o patrocínio de eventos culturais. O advogado pode patrocinar o lançamento de um livro jurídico. O advogado pode patrocinar um congresso jurídico. O advogado, por si, pessoa física, ou pela sua pessoa jurídica, ele pode patrocinar um encontro de professores para falarem sobre um tema específico do direito. O patrocínio com o nome do escritório, com o nome do advogado, o patrocínio jurídico, cultural, é uma forma de divulgação. A publicação de artigos técnicos é outra forma de divulgação. O advogado pode ter, por exemplo, ele pode gravar pequenos vídeos informativos sobre temas do direito, um caráter informativo, e divulgá-los num podcast ou no perfil em redes sociais como Instagram, ou LinkedIn, ou Facebook, com um caráter informativo. Isso é lícito. A melhor forma, uma das mais eficazes formas de divulgação é a literatura jurídica. A docência é uma forma natural de divulgação. O advogado que exerce a docência, por exemplo, que tem a função de professor, ele naturalmente está divulgando seu trabalho de maneira moderada, sem representações, sem fantasia, sem técnicas de marketing, não é? Redes sociais, esse é o novo modelo de divulgação da advocacia. Aqui, senhores, eu tenho que me vincular ao que diz o artigo 46 do nosso Código de Ética. Diz o artigo 46 do Código de Ética: a publicidade veiculada pela internet ou por outros meios eletrônicos deverá observar as diretrizes estabelecidas neste capítulo. Ou seja, a publicidade em mídias sociais e internet tem que obedecer a todos os parâmetros que nós vimos anteriormente aqui nesse podcast. Discrição, moderação, sobriedade, comedimento. E aqui tenho que dizer, eu tenho visto violações em série ao Código de Ética nas redes sociais. Os advogados e as advogadas, infelizmente, alguns advogados e algumas advogadas não têm guardado a devida parcimônia nas suas manifestações em internet. Infelizmente. Então, representações, músicas, jingles, encenações de pecinhas de teatro eletrônico, gravações do advogado em atendimento numa delegacia, num tribunal, mais preocupado com a divulgação com o seu trabalho em si, são divulgações indevidas, não moderadas e que violam o Código de Ética. Então é necessário guardar muita parcimônia nessa divulgação. E encerrando, eu entendo o seguinte: a melhor forma de divulgação do trabalho do advogado, repito, é a divulgação técnica, informativa. O advogado falar sobre um tema que ele controla, que ele domina, emprestando o seu conhecimento ao público. Isso é o melhor modo, porque esse advogado transmitirá uma ideia. A melhor forma de divulgar o seu trabalho é divulgando um bom conteúdo, um conteúdo técnico, um conteúdo construtivo. Essa é a melhor divulgação. Então esse foi mais um episódio do podcast Vocare. Eu sou muito grato à atenção de todos e nos vemos na próxima.